5 etapas do autoconhecimento, que iniciam o verdadeiro despertar espiritual. Tudo começa com uma pergunta silenciosa que ninguém ouve, mas que cresce como um eco dentro de você. Uma dúvida que não veio da razão, mas de um incômodo profundo, sem forma, sem direção, sem explicação. Você acorda em um dia qualquer, talvez com a mesma rotina, o mesmo trabalho, os mesmos rostos, os mesmos gestos automáticos, mas algo está diferente. Nada mudou fora. Mas por dentro, algo já não se encaixa. Aquilo que antes era suficiente já não alimenta. Aquilo que era certeza agora parece frágil. Você começa a olhar ao redor e se pergunta, sem conseguir dizer em voz alta, é só isso? Esse é o início que quase sempre se disfarça de crise. A inquietação vem como uma nuvem densa que cobre o sentido das coisas. Você começa a perder o gosto pelo que fazia. Percebe que está exausto, mas não sabe do que. Tudo parece em ordem, mas nada mais parece verdadeiro. O que antes te ocupava, agora te esvazia. O que antes te definia, agora te sufoca. Há um ruído de fundo que não para. Um peso invisível nos ombros. Um olhar perdido, mesmo cercado de pessoas. Um vazio que insiste em crescer justamente quando, aparentemente, tudo está indo bem. Você tenta se distrair. Tenta ocupar o tempo, mudar de lugar, correr para novos projetos, novos caminhos, novas conquistas. Mas por mais que mude o cenário, a sensação permanece. E quando tenta explicar, as palavras não dão conta. Porque o que está se movendo não é externo, é interno. A alma está inquieta. A consciência está batendo na porta. E você sente, mesmo sem compreender, que está diante de algo maior do que qualquer solução prática. Você está diante de um chamado, mas esse chamado não vem como uma voz clara. Ele não tem forma definida, nem vem com mapa, nem com respostas. Ele se manifesta como desajuste, como desconforto, como uma vontade de ir embora sem saber para onde, como um cansaço que não passa com descanso. É como se algo dentro de você tivesse acordado antes de você mesmo. Como se a sua própria essência estivesse te olhando e dizendo, você não é isso que tem vivido. E então começa o processo. Não um processo bonito, linear ou mágico, mas uma dissolução lenta do personagem que você criou para sobreviver. O despertar nunca começa com luz. Começa com o colapso daquilo que era mentira. Começa com a falência da imagem que você sustentava. Começa quando os elogios já não te tocam, quando os resultados não te preenchem, quando a tentativa de ser o que esperam de você se torna insuportável. É o ponto em que você começa a perceber que viveu mais para corresponder do que para sentir, que construiu uma identidade inteira em cima de expectativas externas, que seguiu modelos que não foram feitos para você, mas que você adotou porque era o que existia, o que parecia seguro, o que era aceito. Esse é o momento da rachadura, a primeira fissura na estrutura, e ela assusta, porque nada parece estável, e ao mesmo tempo, tudo que era estável agora parece falso. Você entra num território de incerteza existencial, um espaço onde tudo o que você conhecia começa a perder sentido, mas o novo ainda não chegou. É um lugar entre mundos, onde você já não se reconhece no que era, mas ainda não sabe o que está se tornando. E nesse espaço, você se sente só, mas não está só. Milhares estão atravessando esse mesmo limiar, silenciosamente. Porque o despertar não acontece em voz alta. Ele acontece nos bastidores. Acontece quando você se permite quebrar, questionar, parar. Quando você se permite sentir, sem anestesia, sem distração, sem respostas fáceis. A alma não desperta com fórmulas, ela desperta com presença. E é aqui que você precisa entender. Esse desconforto não é fracasso, ele é sinal, ele é portal, ele é convite. A vida está te chamando para dentro, e ela faz isso retirando o brilho das distrações, desmontando os personagens, desorganizando o que estava controlado. Porque você não foi feito para apenas funcionar, você foi feito para despertar. E o despertar começa exatamente onde tudo parece perder o sentido. Porque é ali que nasce o novo.
quando você finalmente admite que não sabe mais quem é quando começa a se encontrar. Quando para de fingir que está tudo bem, é quando começa a curar. Quando deixa de correr atrás de si, é quando começa a habitar quem realmente é. Esse é o verdadeiro começo do autoconhecimento. Não o teórico, não o intelectual, não o superficial, mas o autoconhecimento que dói, que quebra, que limpa. O tipo de autoconhecimento que não promete respostas rápidas, mas que te devolve a você. E com o tempo, te mostra que esse vazio que você sente não é ausência, é espaço. Espaço onde a sua consciência pode finalmente nascer. O início silencioso do chamado interior. Em algum momento, você começa a suspeitar que não é aquilo que mostra, nem o que disseram que você era, nem mesmo aquilo que acreditou sobre si por tantos anos. Essa suspeita não vem de um livro, nem de uma conversa reveladora. Ela vem de dentro. Vem quando, no silêncio de um dia qualquer, você se vê esgotado de representar. E essa exaustão não é física, é existencial. Você percebe que está cansado de sustentar uma versão de si mesmo que não tem mais conexão com o que sente. Cansado de responder automaticamente, de sorrir no lugar da dor, de se calar no lugar da verdade. Você começa a perceber que se tornou um reflexo do que era esperado, que se moldou para caber, para agradar, para não ser rejeitado. E nesse esforço para ser aceito, foi se afastando de si mesmo sem perceber. Cada concessão, cada adaptação, cada silêncio. Tudo isso foi formando um personagem funcional, elogiado, muitas vezes bem-sucedido, mas profundamente desconectado da própria essência. E então, pela primeira vez, você começa a ver as rachaduras nesse personagem. Ele já não sustenta suas emoções, já não te protege como antes, começa a pesar, começa a doer, porque viver por fora o que não existe mais por dentro é um fardo insuportável. É nesse ponto que a primeira etapa do autoconhecimento se revela: a queda do personagem, o colapso da persona que você criou para sobreviver. Essa etapa não é leve. Ela vem acompanhada de desconstrução, vem com questionamentos intensos sobre sua identidade, seus valores, suas escolhas. Você olha para tudo o que construiu, carreira, relacionamentos, crenças, e começa a se perguntar: isso veio de mim? Ou eu apenas repeti o que me disseram? Você começa a enxergar o quanto da sua vida foi conduzida no automático, baseado em referências externas. A roupa que veste, as palavras que usa, as ambições que carrega, quantas delas nasceram do seu próprio desejo? Quantas vieram do medo de não ser aceito, amado, compreendido? A queda do personagem não é uma fase de negação da vida, mas de revelação. O que desmorona não é você, é aquilo que te afastava de você. O que quebra não é sua essência, mas o molde em que ela foi comprimida. O que se dissolve não é sua alma, mas o papel que ela foi forçada a interpretar para sobreviver a um mundo que premia máscaras e penaliza a autenticidade. E nesse processo surge a dor, porque tudo aquilo que você construiu com tanto esforço começa a se mostrar frágil. Você sente medo de perder o que conquistou, medo de decepcionar, medo de não ter mais uma identidade sólida, medo de não saber quem é sem aquele personagem. Mas essa dor, por mais difícil que seja, é um sinal de cura. É o corpo emocional se reorganizando. É a alma começando a ocupar o espaço que antes era dominado pelo ego adaptado. Você começa a perceber que não precisa mais manter aparências, que pode, finalmente, sentir, pode admitir que está cansado, que não quer mais competir, provar, convencer, que não quer mais corresponder a expectativas que nunca foram suas. E nesse momento, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a se escutar, começa a reconhecer pequenas verdades internas que antes eram abafadas, começa a dar atenção à voz sutil que sempre esteve ali, mas que vivia escondida atrás do barulho das obrigações. Esse é o ponto em que o autoconhecimento se torna inevitável. Não porque você leu sobre isso, mas porque não há mais outro caminho. O personagem caiu. E agora, diante dos escombros da imagem que sustentava, você tem a chance de se encontrar. Não como conceito,
mas como presença. Não como definição, mas como descoberta contínua. A queda do personagem é a primeira libertação, porque ela abre espaço, e nesse espaço começa a nascer o que é real. Não o que é ideal, não o que é perfeito, mas o que é verdadeiro. O colapso da identidade e o vazio necessário. Quando o personagem começa a ruir, uma nova fase se aproxima, e com ela, um desafio ainda maior. Olhar para dentro sem fugir. Pela primeira vez, sem as distrações da identidade construída, você começa a ver o que estava por trás da fachada. E o que encontra ali não é bonito. É caótico, confuso, denso, mas é real. O olhar para dentro é o momento em que o espelho se vira, quando todas as justificativas externas perdem força e você é confrontado com aquilo que tentou esconder até de si mesmo. Mágoas mal resolvidas, raivas reprimidas, traumas não curados, medos que você jurava não sentir. Eles estavam todos ali, silenciosos, operando suas decisões, moldando seus vínculos, estrangulando seus desejos. E agora, sem o véu da persona, tudo isso começa a emergir. Não é fácil sustentar o olhar, porque nesse estágio não há mais distração que funcione por muito tempo. As antigas fugas, trabalho em excesso, relacionamentos codependentes, busca por validação, excesso de informação, controle compulsivo, começam a falhar. Nada mais te anestesia com a mesma eficácia, nada mais abafa o grito da alma. E o que sobra é um campo interno desordenado, onde você se vê à frente com partes de si que foram banidas, ignoradas ou sufocadas por anos. Você tenta nomear, tenta entender, tenta organizar. Mas o que vem à tona não cabe em explicações lógicas, porque o conteúdo do inconsciente não é racional. Ele vem em forma de sensação, de emoção bruta, de memórias que não têm palavras. Ele vem como um choro inesperado no meio do dia, como uma irritação sem causa, como um vazio que pesa no peito, mesmo quando tudo está aparentemente bem. O inconsciente não bate na porta com argumentos. Ele invade com sintomas, e é aqui que muitos desistem, porque o olhar para dentro exige coragem, exige entrega, exige a disposição de se sentar com a própria dor, sem tentar consertá-la imediatamente. Exige que você aceite o que sente sem precisar se defender o tempo todo. Exige que você se permita não saber, que você se permita sentir sem se justificar. Nesse momento, o ego tenta reagir. Ele quer soluções rápidas, diagnósticos, respostas. Mas o autoconhecimento verdadeiro não começa com a disposição de permanecer na pergunta, com a humildade de reconhecer que há partes em você que nunca foram escutadas, que há emoções que ainda não tiveram tempo de existir, que há uma criança emocional dentro de você que ainda espera ser acolhida sem ser corrigida. A dor que você sente agora não é o problema, é o caminho. Ela te leva exatamente para onde está o núcleo da sua fragmentação. E é nesse núcleo que começa a cura, mas não uma cura como evento, e sim como processo. A cura neste estágio não é se livrar do que sente, é poder sentir com consciência, é poder chorar sem se julgar, é poder entrar em contato com a sua própria sombra e perceber que ela não te destrói, ela te revela. Você começa a enxergar padrões, começa a lembrar de momentos que explicam seus medos, começa a perceber que não se sabota porque quer, mas porque há partes suas que ainda vivem em estado de alerta. Começa a entender que não é fraco, mas que foi condicionado a engolir dores gigantes com sorrisos pequenos. E começa a se perguntar, e se eu parar de fugir? Essa pergunta muda tudo, porque a fuga exige energia, e ao desistir de fugir, você libera força para criar, para transformar, para se reconstruir. Ao invés de continuar resistindo ao que sente, você começa a criar espaço interno. Um espaço onde o caos pode existir sem te destruir. Um espaço onde a dor pode se mover sem ser abafada. Um espaço onde você pode, finalmente, existir por completo. Não só com o que é luz, mas também com o que é sombra. O olhar para dentro é a etapa mais desafiadora, mas é também a mais fértil, porque é nesse território obscuro que a consciência desperta. É ali que nasce a lucidez, é ali
que a alma começa a tomar o lugar da persona. E quanto mais você sustenta esse olhar, mais percebe que o que parecia confusão era só parte do processo de cura que você adiou por tanto tempo. Olhar para dentro é um ato de coragem espiritual, e todo verdadeiro despertar começa por ele. O espelho da sombra e a coragem de olhar para dentro. Em meio ao caos emocional que emerge quando você decide não fugir mais de si, chega um momento crucial. Um ponto de inflexão, um lugar onde o esforço para se defender se torna exausto, onde o peso de sustentar antigas estruturas se torna insustentável. É nesse lugar que você se vê diante de algo que nunca foi ensinado, mas que sua alma reconhece com clareza: a rendição. Não a rendição da fraqueza, mas da verdade. A rendição consciente. Você já tentou controlar tudo. Tentou entender, racionalizar, explicar. Tentou organizar o caos com lógica, catalogar emoções como se fossem planilhas, dar sentido ao que sentia, como quem procura respostas em um manual. Mas agora percebe que a vida interior não se curva à mente lógica, que a alma não cabe em conceitos, que há algo maior operando por trás das suas tentativas de controle. E é ali, justamente quando você aceita que não tem mais o controle, que um novo espaço se abre. Essa etapa não vem com grandiosidade, não é dramática. Ela se instala aos poucos, como um silêncio depois da tempestade. É quando você para de lutar contra si. Quando você, enfim, solta as armas que segurava contra a própria verdade. Quando você deixa de tentar consertar a dor e passa a escutá-la. Escutar a dor é um gesto radical, porque até então, tudo o que você fez foi tentar abafá-la, vencê-lo, superá-la. Agora, você se aproxima dela com outro olhar, um olhar sem julgamento, um olhar de presença. Você começa a entender que não é preciso reagir a cada desconforto, que nem toda emoção precisa ser resolvida, algumas apenas precisam ser sentidas, que há sabedoria no silêncio, que existe cura no simples ato de permanecer. Rendição é permitir que a vida te atravesse, sem precisar se proteger o tempo inteiro. É confiar que, mesmo sem entender, há algo se reorganizando dentro de você. É descansar no desconhecido com humildade, sabendo que o velho já não te serve, mas o novo ainda está nascendo. E esse nascimento não pode ser forçado. Ele exige espaço, tempo, quietude, um tipo de escuta que não busca resposta, mas contato. Nesse estágio, a mente começa a se aquietar, não porque foi vencida, mas porque reconhece seus próprios limites. Você começa a perceber que pensar demais é uma forma de fugir de sentir, que controlar é uma tentativa disfarçada de não entrar em contato com a vulnerabilidade, que se ocupar demais é uma maneira de não se escutar. E ao reconhecer isso, você começa a se permitir outra forma de existir, mais simples, mais inteira, mais presente. É nesse momento que você encontra, talvez pela primeira vez, o lugar interno onde pode descansar. Um lugar onde você não precisa performar nada, onde você pode ser inteiro, mesmo estando em pedaços, onde pode sentir raiva, tristeza, medo, sem se perder neles. Porque agora você os observa. E quem observa não é mais a mente que quer controlar. É a consciência que começa a emergir. A rendição consciente é o portal onde o autoconhecimento se transforma em não espiritualidade como crença, dogma ou sistema, mas espiritualidade como espaço interno habitado por presença, onde você para de buscar Deus lá fora e começa a sentir a centelha do divino em você, onde a sua própria escuta se torna sagrada, onde o seu corpo, mesmo fraturado, se torna templo, onde sua dor não te afasta de si, mas te reconduz ao centro. Esse estágio é silencioso, mas profundamente revolucionário, porque ele marca a transição entre quem você achava que era e quem está nascendo agora. Ele não exige que você faça algo. Ele te convida a deixar de fazer, a permitir que a consciência ocupe o espaço antes preenchido por defesa. E nesse espaço, algo novo começa a respirar. Você percebe que não está mais tentando se tornar algo. Está voltando a ser o que sempre foi, antes das camadas, dos medos, dos papéis.
E percebe que o despertar espiritual não é um salto para cima, mas um mergulho para dentro, um retorno ao íntimo, um reencontro com o essencial. A rendição não é o fim da jornada, mas é o fim da resistência. E sem resistência, o despertar se torna inevitável, a travessia do caos emocional com consciência. Depois da rendição, algo muda, não de forma espetacular, mas de forma essencial. Não é um novo entendimento, é uma nova percepção, uma forma diferente de estar no mundo, ainda silenciosa, ainda frágil, mas profundamente real. Como se pela primeira vez, depois de tanto tempo girando em torno de si mesmo, você colocasse os pés no chão com presença. Como se uma parte esquecida em você voltasse a respirar. Essa é a etapa da reconexão essencial. Não é sobre acreditar em nada novo, é sobre lembrar o que sempre esteve ali. A sensação é estranha, porque não há um evento que marque esse retorno. Ele acontece enquanto você caminha, enquanto respira, enquanto escuta sem precisar responder. De repente, você percebe que está mais presente, que o mundo ao seu redor parece o mesmo, mas você não está mais olhando da mesma forma. A reconexão não vem da mente. Ela não nasce de um esforço, nem de uma decisão consciente. Ela vem da liberação do que você já não é. Ela surge no espaço deixado pela queda do personagem, pelo olhar sem fuga e pela rendição sem resistência. Agora há espaço. E é nesse espaço que o essencial começa a emergir, não como algo novo, mas como algo que sempre esteve silenciado. Você começa a sentir a presença. Aquela presença que não precisa se afirmar, nem se justificar, nem se comparar. Ela apenas é. E ser nesse estágio é mais do que o suficiente. Porque não há mais a urgência de provar, de correr, de se defender. Há uma serenidade que vem do reconhecimento. Você não é as suas emoções, nem seus pensamentos, nem seus medos. Você é aquele que os observa, aquele que sente, sem se confundir com o que sente. Essa presença é o início do despertar espiritual, um despertar que não vem com visões místicas ou palavras mágicas, mas com silêncio, com sensações sutis, com uma percepção de unidade que não se explica, mas que se reconhece. Você começa a perceber que está mais inteiro, mesmo sem ter resolvido todos os problemas. Começa a perceber que existe uma inteligência mais profunda te guiando, uma sabedoria que não vem da lógica, mas da escuta. E essa escuta se volta para dentro. Você já não precisa mais buscar respostas no barulho do mundo. As perguntas mudam, o foco muda, o tempo muda. Você passa a caminhar com mais atenção, começa a falar menos, a observar mais, a se nutrir de silêncio, a se conectar com a respiração. Começa a sentir a presença em cada gesto simples, ao tocar um objeto, ao olhar alguém nos olhos, ao estar consigo mesmo sem se abandonar. É nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser um conceito distante e se torna uma experiência encarnada. Não está mais lá fora, em rituais, em sistemas. Está no modo como você vive o agora, no modo como você sustenta o vazio sem pressa, como você escuta o outro sem projetar, como você acolhe suas emoções sem culpa, como você vive a impermanência sem desespero. A reconexão com o essencial também é a reconexão com o sagrado, mas esse sagrado não está atrelado à religião. Ele está na vida, está no corpo, está no instante, está na clareza de que tudo o que você buscava já estava em você, mas encoberto por ruído, por máscara, por medo. E agora, sem o excesso, o que fica é o que importa, o que permanece é o que é real. Você entende que não precisa mais correr atrás de si, porque nunca esteve perdido. Estava apenas dormindo, entorpecido por expectativas, distraído por urgências, anestesiado por sobrevivência. Agora, com os olhos da alma abertos, você volta para si, volta para o silêncio que te sustenta, volta para o corpo que te abriga, volta para a consciência que sempre esteve ali, esperando que você se esvaziasse para que ela pudesse finalmente habitar. A reconexão essencial não é uma meta, é um estado, um lugar interno onde você descansa,
sem precisar sair de si para se sentir em casa, onde você se aceita como é, com a bagagem que carrega, com os pedaços que ainda doem, com os ciclos que ainda se repetem. Porque agora há presença. E onde há presença, há amor. E onde há amor, o despertar se torna um caminho irreversível. O encontro com a criança esquecida em si. A presença não é apenas um estado de espírito. É uma escolha constante. Uma decisão que se renova a cada instante. Permanecer. Quando você chega nessa etapa, a consciência já não é mais um conceito, nem uma promessa distante. Ela se torna chão, um tipo de solo invisível sobre o qual você caminha, respira e interage. O que antes parecia abstrato agora é vivido. E o que antes era esforço agora se torna natureza. Essa é a fase onde o autoconhecimento deixa de ser introspecção e se tem ação consciente. Onde o silêncio interno não é mais um refúgio, é um lugar de onde você opera. As suas escolhas mudam. A forma como você diz sim ou não carrega outra vibração. A presença se infiltra em tudo. Não há mais divisão entre vida espiritual e vida cotidiana. Tudo é um só movimento. Você começa a agir com uma nova consciência, não para agradar, não para controlar, não para se proteger, mas porque há uma coerência interna que começa a se alinhar com suas atitudes. É como se pouco as suas ações passassem a ecoar o que sua alma já vinha tentando dizer há muito tempo. Você se torna mais direto, mais honesto, mais inteiro. A performance cede espaço à verdade. Nesse estágio, surgem escolhas difíceis, porque ser presença ativa implica abrir mão de velhos acordos. Implica dizer não a vínculos que não refletem mais a sua verdade. Implica sustentar o desconforto de se posicionar, mesmo que a voz ainda trema. Implica encarar a vida sem anestesia. Você já não quer mais ser aceito à custa de si. Não quer mais pertencer se isso significar se perder. Não quer mais continuar repetindo o que sempre fez só porque é mais fácil. E essa lucidez dói, mas liberta. Você começa a perceber as microdecisões que antes passavam despercebidas. Como você se olha no espelho. Como você reage a um olhar. Como você diz bom dia. Como você come. Como respira. Como ouve alguém. Tudo se torna oportunidade de presença. E essa presença não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser sincera, porque agora você sabe quando está presente e quando está fugindo. Esse discernimento é novo, e é nele que nasce uma nova forma de força. Não a força de quem controla, mas a de quem se sustenta. A força de estar inteiro em meio ao caos, de permanecer com o coração aberto mesmo quando tudo dentro de você quer se fechar. De falar a verdade, mesmo sabendo que ela pode romper pontes. Porque mais do que manter relações, você quer manter a integridade. Mais do que agradar, você quer ser real. Ser presença ativa também significa mudar sua relação com o tempo. Você já não corre como antes. Já não se apressa para chegar a lugares que não fazem sentido. Você começa a valorizar o ritmo interno. Aprende a esperar pelo tempo das coisas. A respeitar os seus limites, a não se atropelar. Isso não é preguiça, é sabedoria. A sabedoria de quem entendeu que estar no agora é mais importante do que conquistar o depois. Você também começa a reconhecer a beleza do simples. Os detalhes ganham vida. Um cheiro, uma luz entrando pela janela, a textura de uma folha, o som de alguém respirando perto, tudo parece mais vívido. Não porque o mundo mudou, mas porque agora você está aqui de verdade. E estar aqui transforma tudo. E talvez o mais importante, você para de se abandonar, porque agora há alguém aí dentro que está presente para si mesmo. Alguém que não ignora mais os próprios sinais, que não se trai para agradar, que não se desliga para suportar. Alguém que fica, que cuida, que escuta. Alguém que finalmente entendeu que a presença não é um dom para poucos, é uma prática possível, acessível e transformadora. Ser presença ativa é o início de uma vida nova, não porque tudo fora mudou, mas porque você mudou a forma de habitar o mundo. Agora você está aqui, e estar aqui, com tudo o que isso implica,
é a mais revolucionária de todas as escolhas, a reescrita dos significados e a morte do velho eu. Quando a presença se estabiliza, algo que antes era apenas intuição se torna certeza. Você começa a perceber, com cada fibra do seu ser, que não pode mais se adaptar ao que é falso, e isso não é mais uma escolha moral. É uma necessidade vital, porque viver em desconexão com a sua verdade se torna insuportável. A alma começa a gritar, o corpo começa a adoecer, as relações que exigem máscaras começam a ruir. É como se a própria vida te empurrasse para o lugar onde você não pode mais ser outra coisa senão você mesmo. Esse é o nascimento da autenticidade, não como um conceito bonito, mas como uma exigência da existência. Não se trata de se expressar mais, ou de ser verdadeiro no sentido superficial. Trata-se de viver alinhado com aquilo que pulsa em você, de abandonar os papéis herdados, de desfazer as personas que foram úteis, mas que agora viraram cárcere, de falar o que precisa ser dito, ainda que isso rompa vínculos, de se posicionar mesmo quando isso gera desconforto, de sustentar quem você é, mesmo quando ninguém entende. A autenticidade, nesse estágio, não é arrogante. Ela é silenciosa, mas firme. É compassiva, mas inegociável. Você não precisa mais convencer ninguém. Não precisa explicar demais. Não precisa pedir permissão. Você simplesmente é. E esse ser não grita, mas transforma tudo ao seu redor. Porque quando alguém vive a própria verdade com integridade, isso ativa algo nos outros. Incomoda, inspira, desestabiliza, cura. Mas esse processo não é confortável. A autenticidade cobra o seu preço. Porque tudo o que você construiu a partir de versões parciais de si começa a ser colocado à prova. Relacionamentos que só se sustentavam na conveniência emocional desmoronam. Vínculos profissionais baseados em submissão emocional se tornam insustentáveis. Papéis sociais que exigiam sua autoanulação começam a perder sentido. Você se vê diante de rupturas, mas agora, diferente de antes, você não se desespera com isso. Você entende que perder o que é falso é um ganho, que romper com o que não te vê é um recomeço. Nesse ponto, a vida começa a se reorganizar ao seu redor, porque quando você sustenta quem você é, o universo responde. Pessoas novas surgem, oportunidades mais alinhadas aparecem. Um campo invisível começa a se formar ao seu redor, como se a própria realidade estivesse reconhecendo a sua coragem. E essa coragem não vem do ego, vem da alma, da parte em você que se recusou a continuar vivendo pela metade. A autenticidade também muda a forma como você se relaciona consigo mesmo. Você começa a se tratar com mais honestidade, não se engana mais com desculpas, não varre seus medos para debaixo do tapete, não romantiza suas sombras. Você aprende a olhar tudo de frente, aprende a dizer sim para o que é seu, e não para o que nunca foi. E esse não começa a ser dito com amor, mas com clareza, sem culpa, sem precisar se explicar. Você entende que ser autêntico é também ser vulnerável, é mostrar sua humanidade, é dizer, eu não sei, eu não consigo, eu ainda estou aprendendo. É ter coragem de ser visto sem filtro, de ser sentido sem proteção, de ser amado pelo que você é e não pelo que você representa. Essa vulnerabilidade te fortalece, porque ela te ancora no real. Ela dissolve as defesas. Ela permite que o outro te encontre de verdade. E esse encontro é raro, é sagrado. Ser autêntico também significa lidar com rejeições, porque nem todo mundo vai saber lidar com a sua luz. Nem todo mundo vai suportar a sua clareza. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão tentar te sabotar. Mas agora você já não negocia mais a sua essência para ser aceito. Você prefere ficar só do que se perder em companhia. Você prefere o silêncio do que a multidão que não te enxerga. Esse é o início de uma nova vida. Uma vida que talvez seja menos confortável externamente, mas que é infinitamente mais viva por dentro. Uma vida onde você não precisa mais de aplausos, porque o reconhecimento mais importante já aconteceu. Você se encontrou, e isso ninguém pode tirar de você. A autenticidade é o grito silencioso da alma que finalmente foi ouvida.
É a dança da verdade num corpo que já não se esconde. É a respiração da liberdade depois de anos de aprisionamento interno. É a manifestação viva do despertar. E uma vez que você pisa nesse lugar, não há mais como voltar. A emergência do observador e o desapego da forma. Existe um tempo que a mente não compreende, um tempo que não se mede em relógios, nem se organiza em agendas. Um tempo que pulsa de dentro para fora, e não de fora para dentro. É esse tempo que começa a emergir quando você ultrapassa a pressa que te ensinaram a viver. Quando você abandona a compulsão por chegar em algum lugar. Quando você entende que o verdadeiro movimento não está na velocidade, mas na direção. Essa é a etapa em que você começa a desacelerar. Não por cansaço, mas por lucidez. Porque você percebe que boa parte da sua vida foi vivida em função de urgências inventadas, metas que não eram suas, corridas que não tinham linha de chegada, comparações que te desconectavam do que era essencial. A pressa era um vício, uma fuga, uma tentativa desesperada de não ter que lidar com o vazio. Mas agora você começa a escutar o silêncio, e no silêncio o tempo muda. Você começa a observar que as grandes transformações não acontecem quando você força, acontecem quando você permite, quando você respira fundo e se alinha com o que está emergindo, quando você confia no ritmo que vem de dentro e não no cronograma que vem de fora. Essa confiança não é passividade, é uma inteligência profunda. Uma sabedoria que entende que tudo tem seu tempo de florescer e que antecipar a colheita é matar a semente. Nesse ponto, o tempo deixa de ser seu inimigo. Ele se torna um aliado, um espaço vivo onde a vida pode tecer suas costuras. Você para de correr, para de se atropelar, para de tentar provar que merece existir. Começa a caminhar com mais presença, com mais atenção, com mais reverência. Percebe que chegar mais rápido não significa viver melhor, e que viver melhor exige, antes de tudo, estar inteiro. Essa mudança de relação com o tempo impacta tudo: seu trabalho, seus relacionamentos, sua forma de escutar, de comer, de olhar o céu. Você começa a perceber os intervalos, os espaços entre uma respiração e outra, entre uma palavra e outra, entre uma decisão e outra. E nesses espaços, algo sagrado começa a acontecer. A consciência se expande. A ansiedade cede espaço para a percepção. O ruído dá lugar à clareza. Você já não busca mais resultados imediatos, não porque desistiu deles, mas porque compreendeu que o que realmente importa não pode ser apressado. O amadurecimento emocional não se força. O amor verdadeiro não se exige. A cura não se decreta. Tudo isso se cultiva. E cultivo exige tempo, exige paciência, exige presença constante. E você está aprendendo a oferecer tudo isso a si mesmo. É nesse estágio que você começa a confiar. Confiar na vida, confiar no processo, confiar que aquilo que precisa vir, virá, e o que precisa partir, partirá, sem drama, sem desespero, sem controle. Essa confiança não te torna inerte, pelo contrário, ela te dá raízes, te fortalece, te torna menos reativo e mais criativo, menos acelerado e mais assertivo, menos ocupado e mais disponível. E talvez o mais bonito, você começa a perceber que o tempo não é algo que está passando. O tempo é algo que está se revelando em você. A cada instante, a cada escolha, a cada gesto. O tempo não está fora. Ele é o tecido da sua própria consciência em expansão. E quanto mais você se alinha com essa verdade, mais você experimenta um tipo de paz que não depende de nada. Porque essa paz nasce da liberdade de ser quem você é, no ritmo que a sua alma precisa. Esse é o verdadeiro milagre da desaceleração. Ela não te afasta do mundo. Ela te reconecta com o que nele é essencial. Ela não te faz perder tempo. Ela te devolve o tempo que você havia perdido com distrações. Ela não te tira da vida. Ela te devolve a vida. E quando você se dá conta disso, um novo tempo começa a nascer dentro de você. A desconstrução dos mestres e o nascimento da intuição.
Durante muito tempo, você acreditou que o caminho do despertar era puramente mental ou espiritual. A mente buscava respostas, a alma implorava por sentido. E o corpo? O corpo foi deixado por último, tratado como veículo, recipiente, obstáculo ou máquina. Mas agora você começa a perceber que esse corpo que você habita não é um peso. É um oráculo silencioso que sempre soube a verdade, mesmo quando sua mente negava e seu coração se perdia. Essa etapa marca o reencontro com o corpo como um espaço sagrado de escuta. Porque o corpo não mente, ele revela o que foi reprimido. Ele sente antes da mente entender. Ele guarda aquilo que a consciência não soube processar. Cada dor inexplicável, cada tensão crônica, cada nó na garganta ou peso no peito, tudo isso carrega mensagens. O corpo fala. E agora você começa a ouvir. A escuta do corpo é diferente de qualquer outra forma de autoconhecimento. Ela exige presença. Não adianta pensar sobre o corpo, é preciso estar nele. Sentir o chão sob os pés, ar entrando pelas narinas, o peso das emoções nas vísceras. O corpo não se engana com discursos bonitos. Ele reage ao que é real. Ele adoece quando você finge. Ele se expande quando você acolhe. E essa escuta abre caminhos que nenhuma teoria pode oferecer. É nesse ponto que você entende que muita da sua dor emocional não foi só psicológica, foi somatizada. Que muitos dos seus bloqueios espirituais estavam enraizados em traumas não sentidos. Que sua energia vital estava aprisionada em músculos tensos, em respirações curtas, em hábitos automáticos que te anestesiavam. O corpo te mostrava tudo isso, mas você não tinha olhos para ver. Agora, tem. Essa reconexão começa de forma sutil, talvez por uma prática de respiração consciente, talvez por uma caminhada em silêncio, talvez por um choro que finalmente encontra espaço. E de repente, algo se abre. Você começa a sentir partes de si que estavam dormentes. Começa a perceber que o corpo tem memória, que ele guarda as histórias que sua mente quis esquecer e que, ao liberar essas memórias, você libera partes suas que estavam presas no tempo. O corpo se torna um aliado no processo de despertar, não como instrumento a ser dominado, mas como inteligência viva a ser respeitada. Você passa a se alimentar com mais presença, a se mover com mais escuta, a descansar sem culpa, a fazer amor com verdade, a respirar como quem reza. O corpo vira templo, e nesse templo, você começa a habitar a vida com mais inteireza. Essa mudança também transforma sua relação com a dor. Você já não quer mais fugir dela. Começa a se aproximar, a perguntar o que ela quer dizer, a tocar o que dói sem julgamento, a entender que a dor, muitas vezes, é a alma tentando voltar para casa. E o corpo é a porta por onde ela entra. Nesse processo, você se cura, não por negação, mas por integração. Você também começa a perceber que a espiritualidade real não acontece apenas em visões, mantras ou estados elevados de consciência. Ela acontece quando você sente seus pés no chão e, mesmo assim, sabe que está conectado ao céu. Quando você abraça sua humanidade com a mesma reverência com que busca o divino. Quando você percebe que seu corpo é a ponte entre mundos e atravessá-lo com consciência é talvez o mais profundo dos despertares. Esse corpo que você tem é também o corpo da Terra. É feito dos mesmos elementos, respira com o mesmo ritmo, vibra com as mesmas forças. E quando ele se reconecta ao todo, não está mais separado. Você pertence. E essa sensação de pertencimento é a cura que você buscava. A reconexão com o corpo é a reconciliação com a vida. É o fim da guerra interna entre o querer espiritual e o negar terreno. É o momento em que você entende que não precisa transcender a matéria para acessar o sagrado, porque o sagrado já está aqui, pulsando no seu peito, vibrando nas suas mãos, ecoando em cada célula viva que te habita. E quando essa verdade é sentida, algo se alinha, algo se pacifica, algo desperta. O silêncio como presença, quando a mente para de procurar. Em algum ponto do caminho, você começa a perceber que já leu demais,
Buscou demais, falou demais. A mente que antes queria entender tudo, agora se vê diante de um abismo silencioso, um vazio que não ameaça, mas convida. Um espaço onde não há mais respostas prontas, nem perguntas urgentes, onde não há necessidade de provar nada, de alcançar nada, de controlar nada, apenas ser. E nesse ser, algo muda para sempre. Essa etapa não é marcada por uma grande revelação intelectual, nem por um pico de êxtase emocional. É marcada por algo muito mais sutil, a rendição ao silêncio. Não o silêncio da ausência de sons, mas o silêncio da ausência de ruído interior. Um silêncio vivo, presente, quase palpável. Um silêncio que não precisa ser preenchido. Pelo contrário, ele é o preenchimento. É nesse silêncio que você começa a perceber quem você é quando não está tentando ser nada. Quando não está reagindo, nem se justificando, nem se defendendo. Quando simplesmente respira e observa. Nesse estado, a consciência se expande de forma natural, sem esforço, sem técnica, como se sempre tivesse estado ali, mas estivesse encoberta pelas camadas de pensamento compulsivo e autoimagem inflada. O silêncio interior não pode ser forçado. Ele acontece quando a mente se cansa de brigar consigo mesma, quando os julgamentos se dissolvem e o presente se torna suficiente, quando você deixa de lutar contra o que é e começa a acolher tudo como parte do caminho. Nesse momento, você começa a escutar a si mesmo de um lugar mais profundo. Começa a sentir a vida, ao invés de apenas pensá-la. É aqui que nasce uma nova qualidade de presença. Uma presença que não precisa fazer barulho para existir, que não precisa convencer ninguém, que não precisa se apressar. Essa presença é simples, mas transformadora, porque ela não muda apenas o seu estado interior, ela muda a forma como você toca o mundo, como você olha para o outro, como você toma decisões, como você caminha. Essa presença silenciosa se torna um solo fértil, onde novas sementes podem germinar. Sementes de compaixão, de humildade, de lucidez. Você começa a sentir que há uma inteligência maior guiando a vida e que essa inteligência não se manifesta em gritos ou fórmulas. Ela sussurra, ela revela, ela flui. E você não precisa mais interpretar tudo. Precisa apenas estar disponível. Esse estado de silêncio interno também revela que muitas das suas dores eram apenas ecos de resistência, que o sofrimento era, muitas vezes, o resultado de tentar manter algo que já precisava partir, que o ruído da mente era uma forma de fugir do encontro consigo mesmo. Mas agora, nesse espaço de escuta interna, você deixa de fugir. Você permanece, você se entrega. E essa entrega não é passividade, é força, é coragem. É a capacidade de sustentar a própria presença diante da própria alma. De não se esconder mais atrás de máscaras, papéis ou expectativas, de não precisar mais ter razão, de simplesmente habitar o que é. Nesse estado, o ego perde o centro do palco, e a consciência, silenciosa, estável, amorosa, assume o lugar que sempre foi seu. Essa nova forma de estar no mundo não exige discursos, ela se expressa em gestos, em olhares. Você se torna mais lento, mas mais certeiro. Menos reativo, mais intuitivo. Menos defensivo, mais receptivo. E essa transformação começa a contagiar tudo à sua volta, porque o silêncio tem um poder que a palavra não alcança. Ele transmite presença. E a presença transforma. Nesse ponto do caminho, você compreende que o verdadeiro despertar não é uma conquista, é uma rendição. Não é um ponto de chegada, é um estado de abertura. Não é algo que você adquire, é algo que você permite emergir. E quando esse silêncio começa a viver dentro de você, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você está finalmente inteiro para habitá-lo. E talvez esse seja o maior milagre do silêncio. Ele te devolve a si mesmo, a autenticidade espiritual, viver com alma e inteireza. Depois de tudo o que você atravessou, não há mais retorno. Algo dentro de você mudou de forma irreversível. O mundo continua o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Você viu demais.
sentiu demais, morreu e renasceu em silêncio, sem testemunhas, sem troféus. E agora o que resta não é um novo conhecimento, é uma nova postura diante da vida, uma forma mais honesta, mais profunda, mais viva de existir. É aqui que o verdadeiro despertar se revela, não como experiência extraordinária, mas como compromisso diário com a sua verdade. Viver com autenticidade espiritual é deixar de viver para agradar, é abandonar o personagem que foi construído para sobreviver, para pertencer, para ser aceito. É reconhecer que esse personagem não é você. É apenas um reflexo condicionado de antigas feridas. E por mais seguro que ele pareça, ele te impede de viver com inteireza. Agora você sabe disso. E a partir desse saber, você escolhe algo mais verdadeiro. Essa escolha é difícil, porque ser autêntico exige coragem. Coragem para decepcionar expectativas. Coragem para dizer não, quando todo o seu sistema aprendeu a dizer sim. Coragem para honrar sua intuição, mesmo quando ela desafia a lógica ou a aprovação alheia. Coragem para seguir o coração, mesmo quando ele não tem garantias, nem roteiro, nem permissão. A autenticidade espiritual começa nesse ponto exato, quando você escolhe ser quem é, mesmo que isso custe o que for. E sim vai doer, porque viver com verdade expõe, coloca luz nas sombras, revela incoerências. E esse processo é muitas vezes solitário. Mas é nesse lugar de solidão consciente que algo se firma em você. Uma integridade silenciosa, uma paz inegociável, um alinhamento interno que não precisa mais ser explicado. Você se torna casa, você se torna raiz, você se torna centro. Viver com autenticidade espiritual também significa parar de buscar fora o que já pulsa dentro. Não é que você rejeita mestres, livros, caminhos, mas você entende que tudo isso são apenas espelhos, apoios, convites. Nenhuma verdade externa é mais sagrada do que o que você sente quando está plenamente presente em si. E essa confiança muda tudo, porque você deixa de seguir e começa a caminhar com seus próprios pés. Essa nova forma de viver não busca perfeição, ela busca inteireza. Não exige que você esteja sempre bem, exige apenas que você esteja inteiro, que você diga a verdade, que você honre seus limites, que você respeite sua alma, que você abrace sua humanidade com compaixão. Porque você entendeu, enfim, que o despertar não é fugir do caos, é atravessá-lo com consciência. A autenticidade espiritual também muda sua relação com o tempo. Você deixa de correr, de competir, de se comparar. Percebe que cada alma tem seu ritmo, seu ciclo, sua jornada única. E com isso nasce em você uma nova forma de olhar para o outro, menos julgamento, mais empatia, menos pressa, mais presença, menos cobrança, mais aceitação. Porque agora você vive do centro, não da carência. Esse viver do centro não é passivo. Pelo contrário, é profundamente ativo. Mas é um agir guiado por consciência, e não por compulsão, por inspiração, e não por medo, por propósito, e não por obrigação. Você deixa de reagir e começa a responder. E cada resposta sua se torna um gesto de amor, um ato de presença, um sinal de que você está desperto e vivendo como tal. A partir desse ponto, sua espiritualidade deixa de ser uma busca e se torna um estado de ser, uma forma de caminhar, de tocar, de escolher. E isso se manifesta nas pequenas coisas, no modo como você respira, como você escuta, como você silencia, como você diz sim com o corpo inteiro e não sem culpa. A espiritualidade deixa de ser conceito, se torna encarnação. Esse é o fim da jornada, mas também o verdadeiro começo. Porque agora, tudo o que você vive se torna terreno fértil para crescer. Cada dor, cada encontro, cada silêncio, cada queda. Tudo é parte, tudo pode ser transmutado, porque você está desperto, porque você está inteiro, porque você finalmente voltou para casa. E a casa é você. Se isso tocou algo profundo em você, compartilhe com quem você ama. Talvez essa pessoa também esteja pronta para voltar.
para despertar, para viver com alma. O caminho está aqui. O chamado já foi feito. Agora é com você.